No primeiro dia das mães, depois que enterrei meu marido, meus próprios filhos me disseram: Mamãe, temos um presente especial para a senhora, do jeito que papai gostava. Naquele momento, entendi que o inferno que vivi por 30 anos com meu marido continuaria através dos monstros que eu mesma criei. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Flávia Teixeira Mendonça. Tenho 72 anos bem vividos, nascida em Jaguariaíva, no Paraná, mas hoje moro aqui em Itajaí, Santa Catarina, pertinho do mar que tanto me acalma. O cheirinho da maresia sempre me traz paz quando acordo cedinho para ver o sol nascer na praia do Atalaia. Hoje em dia, passo meus dias cuidando do meu pequeno jardim de ervas medicinais. Tenho manjericão, alecrim, hortelã, erva cidreira, capim-limão e mais um monte de plantinhas que uso para fazer chás e remédios naturais. As vizinhas sempre aparecem aqui para pedir um pouquinho de cada uma. Dona Flávia, tô com uma dorzinha na garganta. Dona Flávia, meu netinho tá com a barriguinha embrulhada. E lá vou eu, preparando meus chazinhos e garrafadas que aprendi com minha avó. Comecei esse jardim faz uns 15 anos, quando finalmente consegui minha casinha própria, aqui em Itajaí. Foi um recomeço, sabe? Cada mudinha que plantei representava um pedacinho de mim que estava renascendo. Cada folhinha nova era uma vitória silenciosa. Hoje, meu quintal é meu cantinho sagrado, onde converso com Deus e agradeço por estar viva e em paz. Aqui onde estou sentada agora, nessa cadeira de balanço na varanda dos fundos, dá para ver todo o meu jardim. Tenho umas orquídeas penduradas que minha comadre Terezinha me deu de presente. O vento batendo nas folhas do limoeiro faz uma música tão bonita. É aqui que recebo minhas amigas do grupo de oração da igreja para nosso café da tarde nas quartas-feiras. Antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo, de manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, meus queridos, a vida nem sempre foi esse mar de rosas que vejo agora da minha janela. Houve um tempo em que vivi num inferno que eu mesma ajudei a construir sem perceber. Hoje vou contar para vocês uma história dolorida, mas que precisa ser compartilhada. Uma história sobre como às vezes o perigo maior não vem de estranhos, mas daqueles que a gente mesma criou e nutriu. E tudo começou a ficar realmente terrível num Dia das Mães, há muitos anos atrás, quando recebi um presente que mudaria minha vida para sempre. Mas antes de chegar nessa parte, preciso voltar um pouco no tempo, para vocês entenderem como eu cheguei até ali. Nasci em 1953. Numa casinha simples de madeira, com telhado de zinco que fazia um barulhão quando chovia forte. Meu pai, Aristides, trabalhava na extração de erva mate, passava dias no meio do mato, voltava com as mãos calejadas, mas sempre trazia um docinho de abóbora que comprava na vendinha do seu Juvenal. Minha mãe, Zenaida, cuidava de mim e de meus 3 irmãos, Osvaldo, o mais velho, Durval, o do meio, e eu, a única menina, até nascer meu irmãozinho caçula, Ananias, quando eu tinha 8 anos. Nossa casa em Jaguariaíva ficava na beira de uma estradinha de terra. Tinha apenas 2 quartos. Um para os meus pais e outro onde dormíamos nós, os 4 filhos, em 2 colchões de palha no chão. A cozinha tinha um fogão a lenha que mamãe acendia cedinho, ainda escuro, para fazer o café. O banheiro era uma cabaninha do lado de fora, e o banho a gente tomava de canequinha com água aquecida na chaleira. Nas noites de inverno, que são bem geladas no Paraná, mamãe esquentava tijolos na brasa e enrolava em panos para a gente colocar nos pés antes de dormir. Acordávamos com o canto do galo. Meus irmãos iam ajudar na lida enquanto eu ficava com mamãe, aprendendo a fazer pão, sabão de cinzas e a cuidar da horta. Ela sempre dizia: Flavinha, mulher tem que saber fazer de tudo um pouco, porque a vida não dá moleza.
e não dava mesmo. Enquanto as meninas ricas da cidade estudavam no grupo escolar com uniformes bonitinhos, eu só pude frequentar a escola até o 3º ano primário. Depois, era trabalho em casa, de sol a sol. Nas tardes de domingo, depois da missa na igrejinha de São Benedito, a gente brincava no terreiro. Eu adorava brincar de roda com as meninas da vizinhança, a Ivonete, a Zuleide e a Olinda. Cantávamos ciranda, cirandinha, e o cravo brigou com a rosa, até o sol se pôr. Meu irmão Durval era bom de fazer cerol para linha de pipa e sempre ganhava as disputas com os outros meninos. Já o Osvaldo preferia armar arapucas para pegar passarinhos, o que me deixava com o coração apertado, porque eu amava os bichinhos. Foi nessa época, eu devia ter uns 9 anos, que comecei a perceber como as coisas funcionavam diferente para homens e mulheres na nossa família. Quando tinha festa de São João ou mutirão na comunidade, papai e meus irmãos podiam ficar até tarde, bebendo e contando causos. Eu e mamãe tínhamos que voltar cedo para casa, preparar tudo para o dia seguinte. Mulher na rua depois das 8 é mulher à toa, dizia meu pai, com aquele olhar que não aceitava discussão. Lembro de uma vez que lavei mal a camisa de domingo do meu pai. Ele chegou em casa, olhou aquela mancha amarelada na gola branca e levantou a mão para me bater. Mamãe se colocou na frente, levou o tapa no meu lugar e depois, escondido, me ensinou a usar anil na água de enxágue para deixar o branco mais branquinho. É assim que se faz, filha. Homem não gosta de roupa mal lavada. Ela explicava, com o rosto ainda vermelho da bofetada. Na escola, a professora Eulália era rigorosa, mas justa. Ela me pegou desenhando em vez de fazer a tabuada e, em vez de me castigar, me deu um caderninho de desenho. Menina, você tem talento. Pena que vai desperdiçar. Não entendi na época o que ela quis dizer, mas hoje sei bem. Ela via meu futuro antes mesmo de eu imaginar. Casar cedo, ter filhos, trabalhar na roça e repetir a vida da minha mãe. Aos 12 anos, tive as regras pela primeira vez. Mamãe me explicou sobre as coisas de mulher num cochicho, como se fosse um segredo vergonhoso. Me ensinou a usar os paninhos de algodão que ela mesma costurava e a lavá-los escondido, porque homem não pode ver essas intimidades. A partir dali, meus irmãos começaram a me olhar diferente. Não podia mais nadar no riozinho com eles, nem sentar de perna aberta, nem conversar com os meninos depois da missa. Foi nessa mesma época que apareceu lá em Jaguariaíva uma grande empresa madeireira que começou a contratar os homens da região. Meu pai largou a erva mate e foi trabalhar na serraria. Ganhava um pouco melhor, mas começou a chegar em casa mais nervoso, reclamando do patrão, do serviço pesado, do capataz que pegava no pé. E quando ele estava nervoso, era melhor todo mundo ficar quietinho, porque qualquer coisinha era motivo para ele explodir. Mamãe sempre dizia: Flavinha, quando teu pai chegar, já deixa a bacia de água morna pronta para os pés dele e a pinga servida no copo. Homem cansado fica brabo fácil e mulher esperta sabe amansar. Eu obedecia, achando que aquele era o jeito certo das coisas serem. Não sabia que estava aprendendo lições que um dia me custariam muito caro. E assim foi minha infância em Jaguariaíva, entre o trabalho na roça, as poucas brincadeiras, a igreja aos domingos e os ensinamentos de minha mãe sobre como ser uma boa mulher. Eu sonhava em ter uma vida melhor. Quem sabe na cidade grande, longe daquela pobreza. Mal sabia que aqueles sonhos me levariam direto para o laço que o destino estava armando. Quando completei 13 anos, em 1966, papai decidiu que era hora de tentar a vida numa cidade maior. A serraria onde ele trabalhava fechou de repente, deixando muitas famílias sem sustento em Jaguariaíva. Um primo distante dele falou de oportunidades em Guarapuava, outra cidade do Paraná, mas bem maior, onde estavam construindo muitos prédios e precisavam de homens fortes para trabalhar. Arrumamos nossas poucas trocas em 2 baús de madeira e partimos numa viagem de quase um dia inteiro num caminhão de carga, sentados em cima da mudança. Nossa nova casa em Guarapuava era um pouco melhor que a anterior. Tinha luz elétrica, algo que conhecíamos pouco em Jaguariaíva.
Era um sobradinho apertado num beco estreito, mas pelo menos tínhamos um banheiro dentro de casa, o que mamãe considerava um verdadeiro luxo. O chão era de cimento queimado, frio nas manhãs de inverno, e as paredes tinham manchas de umidade que formavam desenhos estranhos que me davam pesadelos. Papai conseguiu emprego numa construtora como servente de pedreiro. Osvaldo, meu irmão mais velho, já com 17 anos, também foi trabalhar nas obras. Durval arrumou serviço entregando pão numa padaria. E eu comecei a ajudar mamãe a lavar roupa para fora. Acordávamos às 5 da manhã para buscar as trouxas de roupa suja nas casas das famílias ricas do centro e passávamos o dia esfregando, quarando e passando. Foi nessa época que conheci Teodoro Vargas. Ele era mestre de obras na construtora onde papai trabalhava. Tinha 28 anos. Era considerado um homem de posição e respeito na cidade. Alto, moreno, com um bigode bem aparado e olhos escuros que pareciam enxergar através da gente. Ele vinha sempre buscar papai para o trabalho num jipe verde-oliva que tinha comprado do exército, e toda vez que me via estendendo roupa no varal do quintal, diminuía a velocidade e ficava me observando. Num domingo após a missa, ele apareceu em nossa casa trazendo um presente para meu pai, uma garrafa de cachaça de boa qualidade. Ficaram conversando na sala enquanto mamãe me fazia servir café e biscoitos. Lembro do jeito que Teodoro me olhava, seguindo cada movimento meu pela sala. Depois de algumas visitas assim, ele finalmente falou com meu pai. Seu Aristides, estou de olho na sua menina, quero pedir a mão dela em namoro. Papai, já meio alto pela cachaça, deu uma gargalhada e respondeu. Mas a Flávia ainda é uma criança, homem. Nem bem fez 14 anos. Teodoro não se abalou. Olhou para mim com aqueles olhos que me faziam tremer e disse algo que só anos depois eu entenderia o verdadeiro significado. As moças do interior amadurecem mais cedo, seu Aristides. E eu prefiro pegar para criar do meu jeito. Naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto. Mamãe achava que eu era muito nova, que devia terminar pelo menos o primário antes de pensar em casamento. Mas papai insistia que era uma oportunidade única. Um homem estabelecido, com emprego bom, casa própria, sem vícios além de um cigarrinho ocasional. É um partido muito acima do que a Flávia poderia esperar, ele dizia. Se não aproveitarmos, ela vai acabar como empregada doméstica, ou coisa pior. 2 semanas depois, eu estava oficialmente noiva de Teodoro Vargas. Não tive escolha nem voz na decisão. Ganhei um anel fino de ouro que escorregava do meu dedo de tão largo e fui instruída a chamá-lo de senhor quando estávamos em público. O namoro era vigiado, sempre na sala de casa, com meus pais por perto. Teodoro trazia presentes não só para mim, mas para toda a família. Um rádio novo, tecido para a mamãe fazer vestidos, até uma bicicleta para Ananias, meu irmão caçula. Mas havia algo no jeito que ele falava comigo quando ninguém estava prestando atenção. Quando formos casados, vou te ensinar a ser uma mulher de verdade. Ele sussurrava, segurando meu pulso com força suficiente para deixar marcas. Nada de ficar de prosa com as vizinhas ou andar rebolando na rua. Mulher minha tem compostura. Lembro de um dia em que estávamos sentados na varanda e meu primo Eustáquio veio me visitar. Tinha a minha idade e crescemos juntos em Jaguariaíva. Quando Teodoro viu a gente rindo de uma piada boba, seu rosto transformou-se. Não disse nada na hora, mas quando Eustáquio foi embora, ele apertou meu braço com tanta força que fiquei com 5 manchas roxas dos dedos dele. Nunca mais quero ver você rindo assim com outro homem. Entendeu? Assenti, engolindo o choro. Quando contei para a mamãe sobre o ocorrido, ela apenas suspirou e disse: Homem tem ciúme, minha filha. É porque ele gosta de você, mas toma cuidado para não provocar. O casamento foi marcado para o dia depois do meu aniversário de 15 anos. Não tive festa de debutante como sonhava. Apenas um bolo simples, depois da cerimônia na igreja. Meu vestido foi costurado por mamãe com um tecido branco simples, sem os bordados e rendas que eu via nas revistas. Teodoro não queria extravagâncias.
Dizia que o importante era economizar para nosso futuro. Na noite anterior ao casamento, mamãe veio me dar o conselho. Sentou-se na beirada da cama, onde eu dormia com meus irmãos, e com voz baixa me disse: Flavinha, amanhã você vai virar mulher casada. O que acontece entre marido e mulher na cama é dever da esposa. Às vezes dói, às vezes é desconfortável, mas você precisa aguentar calada. Nunca diga não para seu marido. Homem que é rejeitado pela mulher vai procurar na rua. E fecha os olhos se ele for bruto. Homem não sabe controlar a natureza dele. Eu não entendi direito o que ela queria dizer. Nas aulas de catecismo, o padre falava sobre o sacramento do matrimônio como uma união sagrada e abençoada por Deus. Nunca mencionava dor ou sofrimento. Na minha cabeça de menina, ainda imaginava que ser casada era como nas fotonovelas. Um homem bonito e gentil, uma casa arrumada, talvez filhos bonzinhos brincando no quintal. A realidade foi bem diferente. Nossa lua de mel foi no próprio quarto da casa de Teodoro, para onde me mudei com minha única mala de roupas. A primeira noite foi um pesadelo que não ouso descrever em detalhes, mas acordei no dia seguinte sentindo que meu corpo não me pertencia mais. Chorei escondida no banheiro enquanto Teodoro preparava o café, assobiando como se nada tivesse acontecido. A partir de hoje, você não vai mais usar calça comprida, ele anunciou enquanto comíamos. Só vestidos abaixo do joelho. E esse cabelo precisa ser cortado mais curto. Não quero mulher minha parecendo artista de televisão. Era apenas o começo de uma lista interminável de regras. Não podia usar batom, não podia ouvir música alta, não podia conversar na janela com os vizinhos, não podia sair sozinha nem para fazer compras. Meu mundo, que já era pequeno, foi se estreitando até caber apenas dentro daquela casa. Meus pais e irmãos vinham nos visitar aos domingos. Mamãe olhava para mim com um misto de preocupação e resignação, mas nunca perguntava como eu estava realmente. Acho que ela temia a resposta. Papai e Teodoro bebiam e falavam de futebol e política, como se tudo estivesse normal. Ninguém notava, ou fingia não notar, quando eu aparecia com um curativo improvisado no braço ou com maquiagem mais pesada para esconder uma marca no rosto. Caiu da escada, explicava Teodoro rindo. Minha mulher é muito desastrada. Aos 16 anos, fiquei grávida do meu primeiro filho. A gravidez não melhorou minha situação. Pelo contrário. Teodoro ficou ainda mais controlador, acusando-me de usar a barriga como desculpa para não cumprir minhas obrigações de esposa. Quando o médico recomendou repouso no último trimestre por causa de um sangramento, ele me chamou de preguiçosa e inútil como sua mãe. Geraldo nasceu em 1970, um menino forte que logo mostrou ter o temperamento do pai. 1 ano e meio depois veio Inácio, e em 1975, completando nossa família, nasceu Valdomiro. 3 filhos homens, o orgulho de Teodoro, que fazia questão de mostrar para todos como seus herdeiros eram fortes e valentes. Estou criando homens de verdade, não mariquinhas, ele dizia quando ensinava os meninos, ainda pequenos, a dar socos no ar. Mulher tem que apanhar de vez em quando para não ficar confiada demais. E os meninos riam, achando graça, sem entender o horror por trás daquelas palavras. Ou talvez entendendo bem demais. Os anos foram passando e meus filhos crescendo à imagem e semelhança do pai. Teodoro fazia questão de educar os meninos para serem homens, como ele dizia. Isso significava ensinar a eles que chorar era coisa de maricas, que sentimentos eram fraqueza e que mulheres precisavam ser domadas. Quantas vezes não ouvi ele dizer na mesa do jantar: "Olha como sua mãe obedece direito. É assim que vocês têm que fazer suas mulheres serem quando crescerem." Quando Geraldo tinha 8 anos, Teodoro começou a incentivá-lo a me corrigir quando eu fazia algo errado. "Vai lá, filho, mostra para sua mãe quem manda, dá um tapinha nela que derramou café na toalha." E meu menino, querendo a aprovação do pai, me dava um tapa no braço enquanto Teodoro ria, orgulhoso. O pior era ver os olhos dos meus outros filhos, Inácio e Valdomiro, brilhando de admiração pelo irmão mais velho. Nossa casa em Guarapuava tinha se tornado uma escola de violência,
onde Teodoro era o professor e meus filhos, alunos aplicados. A televisão que ele comprou em 1980, um luxo que poucos tinham na vizinhança, só podia ser ligada para o jornal e o futebol. Essas novelas só ensinam sem vergonhice para as mulheres, ele dizia. Mesmo quando estava viajando a trabalho, os meninos seguiam as regras à risca. Pai disse que você não pode ver televisão, mãe. Em casa, eu era menos que uma empregada. Pelo menos empregadas recebem salário e podem ir embora no fim do dia. Eu cozinhava, lavava, passava, limpava, cuidava da horta, costurava as roupas dos meninos e ainda tinha que estar sempre arrumada quando Teodoro chegava do trabalho. Um fio de cabelo fora do lugar, um botão mal costurado em sua camisa, uma mancha no copo de café, qualquer coisa era motivo para o que ele chamava de correção. As pessoas da vizinhança fingiam não ver, não ouvir. Quando eu aparecia com o olho roxo na missa de domingo, as mulheres desviavam o olhar. Os homens cumprimentavam Teodoro com respeito. Afinal, ele tinha sido promovido a engenheiro da construtora depois de estudar à noite. Era bem-sucedido, tinha uma bela casa, uma família. Uma vez, em 1983, criei coragem e fui até a delegacia quando Teodoro quebrou meu braço numa discussão sobre a nota baixa de Valdomiro na escola. O delegado, Dr. Gumercindo, era compadre de Teodoro, padrinho de batismo do meu Inácio. Ele me olhou com uma mistura de irritação e desdém. Dona Flávia, problemas de marido e mulher se resolvem em casa. O que a senhora quer? Destruir sua família? Deixar seus filhos sem pai? Vá para casa e seja uma esposa melhor, que essas coisas não acontecem. Voltei para casa arrasada, o braço latejando dentro do gesso improvisado. Teodoro estava me esperando na sala, um cinto enrolado na mão. Não preciso dizer o que aconteceu a seguir. O que mais me doeu, porém, foi ver meus filhos assistindo aquilo, aprendendo que era assim que se tratava uma mulher rebelde. Em 1987, Teodoro recebeu uma proposta para trabalhar numa construtora maior em Criciúma, Santa Catarina. Era um cargo importante, com salário melhor e uma casa fornecida pela empresa. Arrumamos tudo e nos mudamos. Geraldo, já com 17 anos, ficou furioso por deixar os amigos, a escola, a namoradinha. Culpou-me pela mudança, como se eu tivesse algum poder de decisão. Por que você não convenceu o pai a ficar? Só serve para dizer sim para tudo o que ele quer. Nossa casa em Criciúma era maior, num bairro de classe média, com jardim na frente e quintal nos fundos. Os vizinhos eram mais distantes, cada um na sua vida. Isso significava menos olhares curiosos, menos perguntas sobre hematomas, menos testemunhas. Teodoro agora usava gravata, tinha um cargo de chefia, precisava manter as aparências. A violência ficou mais calculada, menos impulsiva, mas igualmente devastadora. Os meninos entraram em escolas boas. Teodoro fazia questão que estudassem, que fossem alguém na vida, não um Zé Ninguém como seu avô. Geraldo escolheu seguir engenharia como o pai. Inácio decidiu fazer administração. Valdomiro, sempre mais quieto, acabou indo para a contabilidade. Todos estudavam e trabalhavam. Teodoro não tolerava vagabundagem. Eu tentei arranjar um emprego numa loja de roupas perto de casa. Por um breve momento, sonhei com um pouco de independência, com ter meu próprio dinheiro, talvez guardar escondido para um dia, nem sei para quê. Talvez só para sentir que tinha escolhas. Teodoro descobriu quando viu o formulário de emprego que eu tinha preenchido escondido. Você está louca? Mulher minha não trabalha fora. O que vão pensar? Que não consigo sustentar minha família? Que minha mulher precisa se rebaixar a atender balcão? Rasgou o papel em pedacinhos na minha frente e jogou no meu rosto. Naquela noite, jantamos em silêncio, a tensão tão densa que parecia difícil respirar. Depois que os meninos foram dormir, ele me ensinou a nunca mais tentar me igualar a um homem. Os anos 90 chegaram, e com eles, algumas mudanças no mundo. Na televisão, começavam a falar sobre direitos das mulheres, sobre violência doméstica. Havia reportagens, números de telefone para denúncias. Mas na nossa casa, o tempo parecia ter parado.
Meus filhos já eram adultos, mas ainda viviam sob o mesmo teto, ainda seguiam as regras de Teodoro, ainda me tratavam como ele me tratava. Uma vizinha nova se mudou para a casa ao lado em 1995. Normélia era professora universitária, divorciada, com ideias modernas. Ela tentou se aproximar de mim, me convidava para tomar café, notava quando eu aparecia machucada. Certa vez, ela me deu um recorte de jornal com informações sobre um abrigo para mulheres em situação de violência. Flávia, ninguém merece viver assim. Você pode sair, pode recomeçar. Escondi o papel dentro da minha Bíblia, o único lugar onde Teodoro não mexia. Por semanas, olhei para aquele número de telefone, imaginando uma vida diferente. Mas então pensava, para onde eu iria? Já tinha mais de 40 anos, nunca tinha trabalhado fora, não tinha dinheiro próprio, não tinha formação. E meus filhos? Eles ficariam contra mim, tenho certeza. Estavam tão moldados pelo pai que me veriam como traidora. Um dia, Teodoro encontrou o recorte. Não sei como, talvez tenha me visto olhando para a Bíblia com frequência. Ele não disse nada, apenas sorriu de um jeito que me gelou a alma. 3 dias depois, descobri que Normélia tinha sido transferida para outra cidade às pressas. Nunca soube o que ele fez ou disse, mas conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele dava quando resolvia problemas no trabalho. Os anos passaram como uma névoa cinzenta. Geraldo se casou em 1997 com Hortência, uma moça tímida da igreja. Vi no olhar dela o mesmo medo que carregava nos meus olhos há décadas. Quis avisar, dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Que direito tinha eu de falar quando não conseguia nem me salvar? Inácio encontrou Diva em 1999, uma mulher um pouco mais velha que ele, viúva, com uma filhinha. Teodoro não aprovou. Mulher descasada não presta. Mas pela primeira vez, Inácio o enfrentou. Foi a única vez que vi um dos meus filhos discordar do pai. Pensei que talvez houvesse esperança para ele. Que engano. Logo após o casamento, começaram os comentários. Ela fala demais, preciso ensinar ela a respeitar homem. Meu coração se apertava ao ouvir aquilo. Valdomiro, o caçula, permaneceu solteiro mais tempo. Quieto, observador, parecia o menos agressivo dos 3. Talvez por isso Teodoro pegava mais no pé dele, chamando-o de molenga e fraco. Quando finalmente apresentou a namorada, Zenaide, em 2002, era como se quisesse provar algo ao pai. Ela sabe o lugar dela, pai. Garanto que não vai dar trabalho como as outras. Em 2004, no aniversário de 66 anos de Teodoro, tive um pressentimento estranho. Ele parecia mais irritado que o normal, reclamando de dores no peito, de formigamentos no braço. O médico tinha recomendado menos sal, menos gordura, nada de álcool. Mas Teodoro era Teodoro. Ninguém dizia o que ele podia ou não fazer. Vou comer o que eu quiser, beber o que eu quiser. Não vou ficar igual a esses velhos de asilo, comendo papinha. Foi numa manhã de domingo, em janeiro de 2005. Teodoro acordou, reclamou da dor no peito, me xingou porque o café estava fraco e caiu no meio da cozinha. Seus olhos se arregalaram de surpresa, como se não acreditasse que algo assim pudesse acontecer com ele. Chamei a ambulância, gritei pelos meninos, fiz tudo o que devia fazer, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde. Infarto fulminante, disseram. No velório, fiquei ao lado do caixão como mandava o protocolo. As pessoas vinham me dar os pêsames, dizer o quanto Teodoro era um homem bom, trabalhador, dedicado à família. Eu assentia, os olhos secos. Não conseguia chorar. Dentro de mim, uma pequena chama de esperança começava a se acender. Aos 52 anos, pela primeira vez na vida adulta, eu estava livre. Mal sabia eu que o pesadelo estava apenas mudando de forma. Após o enterro, quando voltamos para casa, meus 3 filhos, Geraldo com 35 anos, Inácio com 33 e Valdomiro com 30, me chamaram para uma conversa na sala. Sentaram-se nos mesmos lugares que ocupavam quando o pai estava vivo, como se o fantasma dele ainda presidisse a reunião familiar. Mãe, começou Geraldo com a mesma expressão séria do pai.
Agora que papai se foi, nós temos que cuidar da senhora. Ele nos deixou essa responsabilidade. Assenti, sem entender o peso daquelas palavras. Achei que falavam em ajudar financeiramente, em estar por perto. Não imaginava o que viria a seguir. A senhora vai continuar morando aqui, continuou ele. Mas algumas coisas vão mudar. Cada um de nós vai assumir uma parte das despesas da casa, e, em troca, a senhora vai cuidar de tudo como sempre fez. E nada de sair por aí sozinha, acrescentou Inácio. Mulher sem marido vira alvo fácil. Papai não ia gostar de ver a senhora dando o que falar. Valdomiro apenas observava, quieto como sempre, mas assentindo a cada palavra dos irmãos. Era como se Teodoro tivesse se dividido em 3 e continuasse ali, controlando minha vida. Na manhã seguinte ao enterro, acordei com uma sensação estranha. Um misto de dor pela perda, afinal, tinham sido quase 40 anos juntos, e um vislumbre de possibilidade de uma vida diferente. Pensei em talvez pintar o quarto de uma cor mais clara, mudar os móveis de lugar, plantar flores diferentes no jardim. Pequenas mudanças que seriam impossíveis com Teodoro, mas logo percebi que as correntes apenas tinham trocado de mãos. Meus filhos revezavam-se para me fazer companhia. Na verdade, para me vigiar. Quando sugeri mudar a cor das cortinas da sala, Geraldo franziu a testa. Papai escolheu essa cor. Por que mudar agora? As semanas após o funeral foram de ajustes. Os meninos, já homens feitos, mas sempre meninos para mim, assumiram o controle de tudo. Geraldo cuidava das finanças, Inácio das questões da casa, consertos, impostos, e Valdomiro se encarregava de me acompanhar nas saídas necessárias. Mercado, farmácia, médico, nunca sozinha. Nunca livre para escolher o que vestir, o que assistir na TV, a que horas dormir. A sombra de Teodoro pairava sobre nós, guiando cada decisão, cada regra, cada proibição. O Dia das Mães de 2005 chegou apenas 4 meses após a morte de Teodoro. Era o primeiro sem ele, e confesso que senti um pequeno frio na barriga, pensando que talvez, só talvez, pudesse ser um dia diferente. Nas semanas anteriores, notei meus filhos cochichando entre si, trocando olhares cúmplices. Ingenuamente, pensei que preparavam alguma surpresa agradável para mim. Na manhã daquele domingo, acordei cedo como de costume para preparar o café. Geraldo tinha insistido que todos almoçassem em nossa casa, incluindo as esposas e os netos. Fiz questão de caprichar no almoço, galinha caipira com polenta, a receita que minha mãe me ensinou. Enquanto cozinhava, sonhava acordada. Talvez meus filhos me dessem flores, talvez os netinhos tivessem feito cartões coloridos na escola. Após o almoço, quando terminamos de recolher a louça, Geraldo pediu que todos se reunissem na sala. As crianças foram mandadas para o quintal para brincar. Suas esposas sentaram-se quietas num canto, como se já soubessem o que estava por vir. Meus 3 filhos ficaram de pé, lado a lado, me encarando com uma expressão que me lembrou imediatamente Teodoro. Mãe, começou Geraldo, hoje é um dia especial, o primeiro dia das mães desde que papai se foi. Assenti, um nó se formando na garganta. Havia algo no tom dele que não me parecia certo. Nós 3 conversamos muito, continuou ele, sobre como honrar a memória do pai e como manter as tradições da nossa família. Inácio deu um passo à frente. A senhora sabe que papai era um homem de princípios. Ele nos ensinou que uma casa precisa de ordem, de disciplina. Valdomiro, geralmente o mais calado, completou. E nos ensinou que essa disciplina precisava ser reforçada de tempos em tempos. Foi nesse momento que entendi. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que fosse desmaiar. As mãos começaram a tremer e senti um gosto amargo na boca. Temos um presente especial para a senhora, anunciou Geraldo com um sorriso que não chegava aos olhos. Do jeito que papai gostava. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo em câmera lenta. Geraldo se aproximou e me deu um tapa no rosto, não forte o suficiente para deixar marca, mas o suficiente para queimar minha pele e minha alma. Isso é por ter deixado a comida muito salgada hoje. Inácio veio em seguida.
E isso é por ter falado com aquela vizinha nova sem nossa permissão. Outro tapa, dessa vez mais forte. Valdomiro hesitou por um breve segundo. Vi algo em seus olhos, talvez dúvida, mas logo se recompôs e completou o ritual. E isso é para lembrar que a senhora ainda precisa de correção, mesmo sem papai aqui. Um empurrão que me fez cair sentada no sofá. Fiquei paralisada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não de dor física, aquilo não era nada comparado ao que já tinha suportado nas mãos de Teodoro. Era a dor da compreensão total e devastadora. Meus filhos, que eu carreguei no ventre, amamentei, criei com todo o amor que consegui dar apesar das circunstâncias, tinham se tornado extensões do pai. O abuso continuaria através deles. Isso vai acontecer todo o Dia das Mães, explicou Geraldo, como quem explica uma regra simples a uma criança. É nossa forma de honrar papai e garantir que a senhora continue no caminho certo. Olhei para minhas noras. Hortência, esposa de Geraldo, mantinha os olhos baixos, as mãos apertando nervosamente o tecido da saia. Diva, mulher de Inácio, mordia o lábio inferior, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Zenaide, a mais jovem, casada com Valdomiro, parecia em choque, o rosto pálido como papel. Naquela noite, trancada no meu quarto, chorei até não haver mais lágrimas. Não pelo que tinha acontecido, já estava acostumada com muito pior, mas pela compreensão de que nunca haveria escape. O ciclo continuaria, ano após ano, Dia das Mães após Dia das Mães, até que eu morresse ou eles se cansassem. Nos meses que se seguiram, vi mudanças sutis no comportamento dos meus filhos com suas esposas. O mesmo controle, as mesmas correções, as mesmas humilhações que Teodoro me infligia. Era como assistir a um filme que eu já conhecia, quadro por quadro, incapaz de mudar o roteiro. O Dia das Mães de 2006 repetiu o ritual, e o de 2007 também. Transformou-se numa tradição macabra, um segredo horrível que compartilhávamos como família. Meus netos cresciam observando, aprendendo, assim como meus filhos tinham aprendido com o pai. Foi em outubro de 2007 que Valdomiro chegou em casa com a notícia. Zenaide está grávida. Todos comemoraram, especialmente quando o ultrassom revelou que seria uma menina, a primeira na família depois de tantos meninos. Vi o jeito como meu filho olhava para a barriga da esposa, uma mistura de orgulho e algo mais, possessividade. Vou criar ela direito, ele comentou durante um jantar. Nada dessas modernidades de mulher independente. Vai ser uma mocinha de respeito. Algo despertou dentro de mim naquele momento. Uma fagulha que achei que tinha sido apagada há décadas. Uma menina. Minha neta. Destinada a repetir minha história, a viver sob o mesmo jugo que eu vivi. Naquela noite, tive um sonho vívido com minha mãe. Ela estava de pé na cozinha da nossa velha casa em Jaguariaíva, amassando pão. Olhou para mim e disse, com uma clareza que nunca teve em vida: Flavinha, você deixou isso acontecer. Agora vai deixar acontecer com sua neta também? Acordei banhada em suor, o coração aos pulos. Pela primeira vez em muitos anos, senti algo além do medo e da resignação. Senti raiva. Uma raiva profunda, visceral, que queimava por dentro. Não por mim, era tarde demais para mim, mas por aquela criança que ainda não tinha nascido, por minhas noras que viviam o mesmo inferno que eu vivi. No dia seguinte, comecei a observar Zenaide com mais atenção. Notei os olhares de medo que ela lançava a Valdomiro quando ele levantava a voz, o jeito como ela se encolhia quando ele fazia um movimento brusco. Comecei a encontrar maneiras de ficar sozinha com ela, oferecendo-me para ajudar com o enxoval do bebê, para acompanhá-la ao médico. Uma tarde, enquanto costurávamos juntas pequenas roupinhas para a bebê, criei coragem. Zenaide, minha filha, ele machuca você? Ela congelou, a agulha parada no ar, os olhos arregalados de medo. Depois de um longo silêncio, uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Não precisou dizer nada. Quanto tempo? Desde o primeiro ano de casamento, sussurrou ela. No começo eram só gritos,
depois empurrões. Agora, sua voz falhou. Peguei suas mãos entre as minhas, notando os pequenos hematomas nos pulsos, tão familiares. Você sabe que não é culpa sua, não é? Ela desabou em lágrimas silenciosas. Ele diz que eu provoco, que não sei ser uma boa esposa. Agora, com o bebê vindo, tenho tanto medo. Naquele momento, algo se quebrou e se reconectou dentro de mim. Uma determinação que não sentia desde a juventude, antes de Teodoro destruir minha vontade. Isso não pode continuar, Zenaide. Não com você, não com a bebê. Nos meses seguintes, comecei a fazer pequenas coisas. Consegui esconder um pequeno caderno onde anotava datas, horas, detalhes de cada incidente que presenciava ou ouvia. Quando estava sozinha, escutava secretamente programas de rádio que falavam sobre violência doméstica, anotando números de telefone, nomes de organizações. A internet, que meus filhos permitiam que eu usasse apenas para receitas e assuntos apropriados, tornou-se minha aliada secreta. Aprendi a apagar o histórico de navegação após pesquisar sobre abrigos para mulheres, sobre direitos legais, sobre como escapar de relacionamentos abusivos. A cada dia, reunia mais informações, mais coragem. Zenaide não era a única. Através de conversas cuidadosas, descobri que Hortência e Diva viviam situações semelhantes. 3 mulheres, 3 histórias iguais à minha, e em breve uma pequena menina entraria nesse ciclo perverso. Em abril de 2008, Zenaide deu à luz uma menina saudável, que chamaram de Olivia. Quando segurei aquela criaturinha nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Você não vai viver como eu vivi. Você vai ser livre. O Dia das Mães de 2008 estava se aproximando, e com ele o terrível ritual que meus filhos tinham estabelecido. Mas desta vez eu tinha um plano perigoso que poderia destruir minha família, ou salvá-la. 3 semanas antes da data, comecei a preparar o terreno. Comentei casualmente com Geraldo. Filho, estava pensando em fazer um almoço especial de Dia das Mães este ano. Convidar as famílias das meninas também. Afinal, Hortência, Diva e Zenaide também são mães agora. Ele franziu o senho, desconfiado. Não sei se é uma boa ideia, mãe. Nossas tradições de família são privadas. Mas seria tão bonito, todos reunidos. Os pais das meninas iriam gostar de ver os netos. E sua sogra vive dizendo que sente falta da filha. Mencionei a ideia várias vezes, com insistência gentil. Finalmente, para minha surpresa, eles concordaram. Talvez pensando que a presença de estranhos não impediria o presente tradicional. Apenas o adiaria para depois que todos fossem embora. Na manhã do Dia das Mães, acordei com o coração aos pulos. Passei horas na cozinha, preparando a refeição mais elaborada que já tinha feito. Arrumei a mesa com a toalha bordada que guardava para ocasiões especiais, coloquei flores em vasos por toda a casa. Quando as famílias começaram a chegar, os pais de Hortência, de Diva e de Zenaide, além de alguns tios e primos, notei o desconforto nos rostos dos meus filhos. Não estavam acostumados a ter tantos estranhos em nossa casa, testemunhando nossas interações. O almoço transcorreu com uma tensão mal disfarçada. Meus filhos estavam educados, mas frios. Suas esposas, nervosas, lançando olhares apreensivos para mim, para eles, para os próprios pais. Eu mantinha um sorriso plácido, servindo a comida, fazendo pequenas conversas. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite perfeito, sem uma única bolha, Geraldo limpou a garganta. Bom, acho que está na hora dos presentes, não é? Foi o momento que eu tinha esperado durante anos sem saber. Levantei-me lentamente, sentindo todos os olhos voltados para mim. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme quando comecei a falar. Sim, Geraldo, está na hora dos presentes. Mas este ano eu tenho um presente para vocês primeiro. Sim, Geraldo, está na hora dos presentes. Mas este ano eu tenho um presente para vocês primeiro. A sala ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio da parede, um presente que Teodoro ganhara dos colegas quando se aposentou. Respirei fundo.
sentindo um calor estranho no peito. Não era medo, era determinação. Quero contar uma história para todos vocês. Uma história de família que começou há muito tempo, quando me casei com Teodoro Vargas. Meus filhos trocaram olhares inquietos. Geraldo fez menção de me interromper, mas ergui a mão num gesto que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Não, filho, hoje vocês vão me ouvir. Todos vocês. E comecei a narrar, com uma calma que não sabia que possuía, a história do meu casamento. Os primeiros sinais de controle, os primeiros tapas, as primeiras humilhações. Como Teodoro me isolou da família, dos amigos, de qualquer um que pudesse me ajudar. Como ele usou os filhos, nossos filhos, como testemunhas e depois cúmplices dos abusos. Teodoro quebrou meu braço em 1983 porque Valdomiro tirou nota baixa na escola. Lembram disso, meninos? Vocês tinham 13, 11 e 8 anos. Viram o pai me jogar contra a parede e depois me arrastaram até o hospital, onde ele disse ao médico que eu tinha caído da escada. Os rostos dos convidados mostravam horror crescente. Os pais de Zenaide, seu Olívio e Dona Gersina, me olhavam com os olhos arregalados. A mãe de Hortência, Dona Durvalina, levou as mãos à boca. Continuei, mantendo a voz firme. Quando Teodoro morreu, pensei que finalmente teria paz, mas meus filhos decidiram continuar o legado do pai. Sabem o que aconteceu no Dia das Mães após a morte dele? Olhei diretamente para cada um dos meus filhos enquanto descrevia, sem poupar detalhes, o ritual que haviam criado. Os tapas, os empurrões, as humilhações, tudo justificado como uma forma de honrar a memória do pai e manter a disciplina na casa. E não é só comigo. Olhem para suas esposas, olhem de verdade. Foi nesse momento que Geraldo se levantou, o rosto vermelho de fúria. Mãe, chega! A senhora não sabe o que está dizendo. Está confusa misturando as coisas. Confusa? Então me diga, Hortência, o que aconteceu na semana passada quando você queimou a camisa do Geraldo? Aquela marca no seu braço foi um acidente também? Hortência empalideceu, os olhos cheios de lágrimas. Seu pai, Agenor, virou-se lentamente para o genro, uma pergunta silenciosa no olhar. E você, diva? Quer contar para seus pais por que teve que inventar uma queda na escada mês passado? Ou você, Zenaide? Quer explicar por que tem medo até de falar quando Valdomiro levanta a voz? O silêncio na sala era denso, sufocante. Então, para minha surpresa, foi Zenaide quem falou primeiro, a voz trêmula, mas determinada. É verdade. Tudo o que Dona Flávia está dizendo é verdade. Seu pai, Olívio, levantou-se de um salto. O que está acontecendo aqui? Valdomiro, você bateu na minha filha? Meu filho caçula, sempre o mais calado, apenas abaixou a cabeça. Não negou, não conseguiu negar. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Hortência começou a chorar abertamente. Diva, sempre a mais forte das três, olhou para seus pais e confirmou com um aceno. Inácio me empurrou da escada porque discordei dele na frente de um cliente. O caos se instalou na sala. Gritos, acusações, negações. Meus filhos tentavam justificar, minimizar, como sempre faziam. Vocês não entendem, foi como fomos criados, pai sempre dizia. Mas desta vez havia testemunhas. Pessoas de fora, pessoas que não aceitavam aquilo como normal, como inevitável. Aristeu, pai de Diva, um homem normalmente tranquilo, estava lívido de raiva. Minha filha saiu da minha casa para isso? Para ser tratada como um animal? Diva, arrume suas coisas. Você e as crianças vêm para casa agora mesmo. Agenor, pai de Hortência, agarrou o genro pela camisa. Se você alguma vez encostar um dedo na minha filha novamente... Olívio, pai de Zenaide, simplesmente foi até a filha, pegou a pequena Olívia nos braços e disse: Vamos para casa, minha filha. Isso acaba hoje. Meus filhos olhavam incrédulos, como se não pudessem compreender o que estava acontecendo. Toda a vida tinham sido ensinados que o que faziam era normal, era certo, era o papel do homem.
Agora enfrentavam o julgamento do mundo exterior. Aquela tarde foi o começo do fim do ciclo de abuso em nossa família. As noras, com seus filhos, voltaram para as casas dos pais. Processos de separação foram iniciados. Meus filhos, pela primeira vez na vida, enfrentaram consequências reais por suas ações. Geraldo perdeu o emprego na construtora quando o sogro, que era um dos sócios, revelou a situação. Inácio enfrentou um processo por agressão, que só não avançou porque Diva decidiu não levar adiante, pensando nos filhos. Valdomiro, talvez o menos endurecido dos três, foi o único a buscar ajuda. Começou a frequentar um grupo de apoio para homens agressores, incentivado pelo sogro que, apesar de tudo, não desistiu dele. Quanto a mim, não podia mais ficar naquela casa com meus filhos. Nas semanas seguintes ao confronto, recebi ligações ameaçadoras, visitas surpresa, tentativas de me fazer retratar o que tinha dito. A senhora destruiu nossa família, acusavam eles. Como pôde fazer isso conosco? Foi Dona Gersina, mãe de Zenaide, quem me estendeu a mão. Flávia, você salvou minha filha e minha neta. Nossa casa está aberta para você pelo tempo que precisar. Assim, aos 55 anos, fiz as malas e saí da casa onde tinha vivido por mais de 2 décadas. Mudei-me para a casa dos pais de Zenaide, em Tubarão, uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Criciúma. Lá, pela primeira vez desde meus 15 anos, experimentei como era viver sem medo. No início foi estranho, desconcertante até. Não ter que pedir permissão para sair, para assistir televisão, para usar o telefone. Poder escolher a roupa que queria vestir, o horário de dormir e acordar. Pequenas liberdades que para muitos são banais, mas para mim eram revoluções diárias. Zenaide estava lá também, com a pequena Olívia. Aos poucos, fomos nos curando juntas. Ela, tão jovem, tinha chance de recomeçar. Eu, já na meia-idade, sentia que estava aprendendo a viver pela primeira vez. Consegui um emprego numa pequena loja de artesanato. Sempre fui boa com trabalhos manuais, costura, crochê, bordado, habilidades que Teodoro desprezava como coisas de mulher à toa. Agora, essas mesmas habilidades me garantiam um pequeno salário, o primeiro dinheiro que ganhava por meu próprio esforço. Os pais de Zenaide eram pessoas boas, simples, que me tratavam com respeito que nunca conheci num lar. Seu Olívio, especialmente, parecia determinado a me mostrar que nem todos os homens eram como Teodoro ou meus filhos. Dona Flávia, a senhora não precisa me servir primeiro à mesa. Aqui nesta casa, todos são iguais. Pequenas lições de dignidade que eu absorvia dia após dia. Lentamente, comecei a me reconstruir como pessoa, a descobrir quem era Flávia sem as correntes do medo. O contato com meus filhos foi escasso durante aquele primeiro ano. Tentativas de reconciliação que sempre acabavam em acusações, em ameaças veladas. Até que um dia, para minha surpresa, Valdomiro apareceu sozinho na porta da casa dos sogros. Mãe, ele disse, os olhos baixos. Estou fazendo terapia. Estou tentando entender o que aconteceu conosco, com todos nós. Foi o início de uma longa jornada. Valdomiro foi o primeiro a reconhecer realmente o mal que tínhamos vivido, o mal que tinha perpetuado. Através dele, com muito tempo e paciência, comecei a reconstruir uma relação com Inácio também. Geraldo, o mais velho, o mais parecido com o pai, foi o último, e até hoje nossa relação é distante, formal. Zenaide e Valdomiro tentaram uma reconciliação, mas com condições rígidas estabelecidas pelos pais dela. Ele tinha que continuar na terapia, frequentar o grupo de apoio, demonstrar mudanças reais no comportamento. Foi um processo lento, com idas e vindas, mas que eventualmente deu resultado. Em 2010, aos 57 anos, decidi que era hora de ter meu próprio espaço. Com o dinheiro que havia economizado do trabalho na loja de artesanato, mais uma pequena ajuda de seu Olívio e Dona Gersina, consegui comprar uma casinha simples em Itajaí. Uma cidade nova, onde ninguém me conhecia, onde poderia recomeçar sem o peso do passado. Minha casa era pequena,
2 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho nos fundos. Mas era minha. Pintei as paredes da cor que eu quis, arrumei os móveis do jeito que me agradava, plantei as flores que sempre sonhei ter. Pela primeira vez na vida, criei um espaço que refletia quem eu era, não o que alguém me obrigava a ser. O jardim de ervas medicinais começou quase por acaso. Uma vizinha me deu mudas de hortelã e alecrim, outra trouxe manjericão e orégano. Lembrei-me dos conhecimentos da minha avó, das plantas que ela cultivava lá em Jaguariaíva. Aos poucos, transformei aquele pequeno espaço em um jardim de cura, para mim e para os outros. A notícia se espalhou rapidamente na vizinhança. A dona Flávia tem remédio para tudo. Comecei a receber visitas de pessoas buscando alívio para pequenos males, dor de cabeça, insônia, problemas digestivos. Eu preparava os chás, as infusões, as cataplasmas, sempre acompanhados de uma boa conversa. Foi assim que, sem perceber, criei uma nova família, não de sangue, mas de escolha. Mulheres da vizinhança que se reuniam na minha cozinha, compartilhando histórias, apoiando umas às outras. Algumas fugindo de situações parecidas com a que eu vivi, outras simplesmente buscando um espaço onde pudessem ser ouvidas, respeitadas. Zenaide e Olívia vinham me visitar regularmente. Minha neta crescia forte, inteligente, cheia de opiniões e sonhos, tudo o que nunca pude ser na idade dela. Valdomiro vinha junto, às vezes um homem diferente daquele que meu marido tinha criado. A terapia o ajudou a quebrar o ciclo, a reconhecer os padrões tóxicos que tinha aprendido desde a infância. Inácio eventualmente também encontrou seu caminho. Depois do divórcio, passou por um período difícil, mas o choque de perder a família o forçou a questionar tudo o que acreditava. Hoje tem uma relação cordial com Diva. Visita os filhos regularmente e até iniciou um novo relacionamento. Desta vez, espero, baseado em respeito mútuo. Geraldo foi o único que nunca realmente mudou. Perdeu Hortência, o emprego, o respeito da comunidade. Tornou-se amargo, isolado, culpando a todos menos a si mesmo pela destruição de sua vida. Ainda tenho esperança de que um dia ele perceba a verdade, mas sei que algumas pessoas nunca conseguem romper completamente com o passado. Quanto a mim, descobri que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar. Aos 60 anos, fiz algo que jamais imaginei possível. Voltei a estudar. Concluí o ensino fundamental através do EJA, Educação de Jovens e Adultos. No ano seguinte, comecei o ensino médio. Foi difícil, claro, depois de tantas décadas longe dos estudos, mas cada pequena conquista era um troféu contra tudo o que tentaram me tirar. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo o caminho que percorri. Da menina ingênua de Jaguariaíva, a mulher quebrada de Guarapuava e Criciúma, até finalmente me tornar a pessoa que sou hoje em Itajaí, uma sobrevivente. Uma mulher que encontrou sua voz depois de décadas de silêncio forçado. O jardim de ervas continua crescendo, assim como eu. Cada nova planta que brota é uma lembrança de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos solos mais áridos, mesmo depois das tempestades mais devastadoras. E aquela menina pela qual lutei, minha neta Olívia, hoje tem 16 anos. Inteligente, determinada, com planos de estudar direito para defender mulheres como você e mamãe, vovó. Quando a ouço falar assim, sei que tudo valeu a pena, que o ciclo foi quebrado, que o futuro será diferente. Aqui em Itajaí, minha vida hoje é feita de pequenas alegrias. Acordo cedo, com o primeiro raio de sol, uma mania que nunca perdi dos tempos de menina em Jaguariaíva. Abro as janelas, respiro fundo o ar fresco da manhã e agradeço por mais um dia de liberdade. Minha casa é simples, mas aconchegante. Nas paredes da sala, quadros bordados por mim mesma, paisagens, flores, passarinhos coloridos. Na estante, os livros que fui acumulando ao longo dos anos, depois que redescobri o prazer da leitura.
A cozinha é o coração da casa, com ervas secando em molhos pendurados no teto, potes de vidro etiquetados com cuidado, a mesa de madeira onde recebo amigos e vizinhos. Minha rotina tem o sabor doce da escolha. Escolho acordar cedo para cuidar do jardim nas horas mais frescas. Escolho o que vou comer no café da manhã, o que vou vestir, para onde vou sair. Pequenas decisões que muitos tomam sem pensar, mas que para mim representam vitórias diárias contra um passado de imposições. 3 vezes por semana vou ao grupo da terceira idade no centro comunitário. Lá faço hidroginástica, participo de oficinas de artesanato, jogo dominó com Dona Terezinha e seu Arlindo. São amizades preciosas que construí nestes anos em Itajaí, pessoas que me conheceram já livre, que não carregam o peso de saber todo o meu passado. Às quartas-feiras, recebo em casa o grupo de oração que formei com algumas senhoras da vizinhança. Somos 8 mulheres, todas com histórias de vida intensas, algumas parecidas com a minha. Rezamos juntas, compartilhamos preocupações e alegrias, tomamos chá com biscoitos caseiros. É um momento sagrado da semana, onde nos fortalecemos mutuamente. Meu pequeno negócio de ervas medicinais cresceu aos poucos. Comecei vendendo apenas para vizinhos, depois para conhecidos dos conhecidos. Hoje, tenho uma clientela fiel que vem de vários bairros de Itajaí. Não ganho muito. Minha aposentadoria, ainda que modesta, é minha principal fonte de renda. Mas o suficiente para comprar novos livros, presentear meus netos, fazer uma viagem ocasional para visitar Zenaide em Criciúma. Valdomiro e Zenaide se reconciliaram completamente após anos de terapia e trabalho duro. Ele se tornou um homem diferente do que foi criado para ser. Quando o vejo brincando com Olivia, ensinando-a com gentileza, respeitando suas opiniões mesmo quando discorda, sinto que pelo menos uma parte da minha luta valeu a pena. Além de Olivia, tenho mais 5 netos. Os filhos de Inácio e Diva, Teodoro Júnior e Aparecido, já são adolescentes. Apesar do divórcio dos pais, cresceram sabendo o valor do respeito. Inácio aprendeu, a duras penas, que o modelo de pai que conheceu não era o que queria reproduzir. Hoje mantém uma relação amigável com Diva, e sua nova companheira, Odete, é uma mulher forte que não aceitaria menos que igualdade. Geraldo tem 2 filhos com Hortência, Isidoro e Creuza. Após o divórcio, ele sumiu por anos, reaparecendo apenas recentemente na vida dos filhos. Nossas conversas ainda são tensas, formais, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas pelo menos agora, conversamos. É um começo, mesmo que tardio. A tecnologia que antes me era negada, hoje é uma aliada. Aprendi a usar o celular, tenho meu próprio tablet onde leio livros, assisto vídeos de receitas e, o mais importante, mantenho contato com a família e amigos. Faço chamadas de vídeo com os netos, participo de grupos de WhatsApp com minhas amigas do centro comunitário, sigo páginas sobre cultivo de ervas e plantas medicinais. Meu jardim continua sendo minha maior alegria. Nos últimos anos, expandi-o para incluir também flores ornamentais. As orquídeas são minhas preferidas. Exigem paciência, cuidado constante, mas recompensam com flores de uma beleza extraordinária. Como a vida, penso às vezes. Os vizinhos param para admirar quando estão florescendo e sempre tenho mudas para presentear quem se interessa. Não guardo rancor do passado. Levou tempo, muito tempo e muita terapia, mas aprendi que o ressentimento só me manteria presa às dores antigas. Teodoro já se foi há muito. Os danos que causou permanecem, cicatrizes na alma que às vezes ainda doem quando o tempo muda, mas não definem quem sou hoje. Minha pequena casa, em Itajaí, tornou-se um porto seguro, não só para mim, mas para outras mulheres da comunidade. Não é incomum eu receber visitas de senhoras mais jovens, trazidas por amigas em comum, que vêm só para tomar um chá. Reconheço nos olhos delas o mesmo medo que carregava, as mesmas desculpas ensaiadas para hematomas e ossos quebrados. Ofereço chá, compreensão e, quando estão prontas,
o número de telefone de pessoas que podem ajudar de verdade. Aos domingos, frequento a igreja local. Não a grande catedral no centro, mas uma pequena capela no bairro. O padre Jerônimo é um homem gentil que prega sobre amor e respeito mútuo. Depois da missa, sempre tem um café comunitário onde as pessoas conversam, compartilham notícias, fortalecem os laços que nos unem como comunidade. Minha vida hoje é simples, mas profundamente satisfatória. Cada decisão que tomo, cada momento de tranquilidade, cada noite de sono sem pesadelos é uma vitória sobre o passado. Vivo sozinha, mas nunca me sinto solitária. Minha casa está sempre aberta para quem precisa de um chá, uma conversa, um ombro amigo. Às vezes, sento-me na minha cadeira de balanço na varanda, olhando o jardim que criei com minhas próprias mãos e penso na longa jornada que me trouxe até aqui. Da menina assustada de Jaguariaíva à mulher quebrada de Guarapuava e Criciúma, até finalmente me tornar a pessoa que sou hoje em Itajaí. Houve tanta dor no caminho, tantas noites escuras, tantos momentos em que pensei que não sobreviveria até o amanhecer, mas sobrevivi. Mais que isso, aprendi a viver de verdade, a florescer mesmo no solo pedregoso que me foi dado. E quando vejo minha neta Olívia, com seus sonhos de faculdade de Direito e planos de ajudar outras mulheres, sei que minha história não termina comigo. Que cada pequeno ato de coragem, mesmo tardio, pode mudar não apenas uma vida, mas gerações futuras. Esta tarde, Valdomiro ligou para dizer que virá me visitar no próximo fim de semana, trazendo Olívia, que quer me mostrar as universidades que está pesquisando para o vestibular do ano que vem. Vou preparar bolo de fubá com erva doce, o favorito dela desde criança, e talvez fazer um chá especial para acalmar a ansiedade que sei que ela sente com essas decisões importantes. E assim segue minha vida em Itajaí, dia após dia, estação após estação, colhendo os frutos doces que plantei depois de tantos anos de tempestade. Não é uma vida perfeita. Nenhuma vida o é, mas é minha. Conquistada com lágrimas, com coragem, com a determinação de uma mulher que um dia decidiu que merecia mais do que sobreviver. Merecia viver. Meus queridos, vocês que me acompanharam até aqui, ouvindo pacientemente a história desta velha senhora, deixem-me compartilhar o que aprendi nessa longa jornada. Se minha história tocar o coração de pelo menos uma pessoa que esteja vivendo o que vivi, já terá valido a pena. Para você que está presa num relacionamento abusivo, que acorda todos os dias com medo, que esconde as marcas com maquiagem e as dores com sorrisos forçados, quero dizer, você não está sozinha. O que está acontecendo não é normal, não é amor, não é sua culpa. Você merece respeito, carinho, liberdade. Merece uma vida sem medo. Sei que parece impossível sair. As correntes do medo são mais fortes que qualquer grilhão de ferro. Para onde eu vou? Você se pergunta. Como vou me sustentar? E meus filhos? E se ele me encontrar? São as mesmas perguntas que me atormentaram por décadas. Mas ouça o que digo. Há um caminho de saída. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas existe. Busque ajuda, numa amiga de confiança, num familiar que não irá julgar, em organizações que existem especificamente para mulheres como nós. Pequenos passos, um dia de cada vez. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 55 anos, pensei que era tarde demais para mim, que minha vida já estava definida. Estava enganada. Nunca é tarde para buscar a dignidade, para exigir respeito, para construir uma nova história. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher que sobreviveu ao impensável e ainda encontrou forças para florescer. Você também pode. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos dias mais sombrios do meu casamento, quando achava que não restava nada de mim, havia uma centelha guardada, protegida, esperando o momento certo para se transformar em chama,
Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. No silêncio da minha alma, preservei o que era essencial. Você também tem essa força dentro de você, mesmo que ainda não saiba. Para as famílias, os amigos, os vizinhos de mulheres em situação de violência, não virem o rosto. Não finjam não ver os sinais. Uma palavra de apoio, um número de telefone anotado discretamente, a oferta sincera de ajuda, essas pequenas ações podem salvar uma vida. Eu esperei décadas por alguém que me estendesse a mão. Não deixem outras mulheres esperarem tanto. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Nos momentos em que achei que iria desmoronar, encontrei reservas de força que não sabia que possuía. Você também as tem. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Carrego as cicatrizes do meu passado, mas elas não me definem. São apenas parte da minha história, não meu destino final. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Demorei para entender isso, para perceber que mesmo nas circunstâncias mais cruéis, ainda temos o poder de escolher como reagir, como seguir adiante. Para os homens que cresceram vendo violência, que foram ensinados que masculinidade significa controle e dominação, há outro caminho. Meu filho Valdomiro encontrou essa verdade. A verdadeira força está na gentileza, no respeito, na parceria. Em construir, não em destruir. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí tantas vezes que perdi a conta. Mas cada vez que me levantei, fiquei um pouco mais forte, um pouco mais sábia. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como as plantas do meu jardim que resistem ao inverno mais rigoroso e ainda assim brotam na primavera. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. No momento em que finalmente falei a verdade, naquele almoço de Dia das Mães, mudei não apenas a minha história, mas a de outras mulheres. Sua voz também tem esse poder. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 72 anos, continuo aprendendo, crescendo, descobrindo novas alegrias. A vida não termina quando o sofrimento acaba. Na verdade, é quando ela realmente começa. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página em branco esperando para ser escrita. Uma chance de mudar o rumo da narrativa. Você tem esse poder nas mãos, mesmo que ainda não consiga ver. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia de paz, cada momento de alegria genuína é uma vitória contra aqueles que tentaram me quebrar. Meus queridos que me assistem, me ajudem a espalhar essa mensagem. Compartilhem este vídeo imediatamente com quem possa estar precisando ouvir estas palavras. Não esperem nem mais um minuto. Um compartilhamento pode ser a mão estendida que alguém está esperando desesperadamente. Pode ser a diferença entre mais um dia de sofrimento ou o primeiro passo para a libertação. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando minha história, para alcançar mais mulheres que precisam saber que não estão sozinhas. E isso é urgente. Cada dia que passa é mais um dia de sofrimento para alguém. E deixem nos comentários a palavra liberdade, para que eu saiba que você assistiu até o final, que ouviu minha história completa. Esta palavra que demorei tantas décadas para realmente compreender o significado. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ser o primeiro elo na corrente de salvação de uma mulher que está sofrendo neste exato momento, assim como eu sofri. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Obrigada por ouvirem esta senhora, por me darem a oportunidade de transformar minha dor em propósito. Vocês me deram um presente que Teodoro e meus filhos nunca conseguiram tirar de mim.
o poder de ser ouvida, de ter minha história valorizada. E por isso serei eternamente grata.